Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, dando continuidade aí à nossa matéria, apostila 5, capítulo 16. Aqui nós vamos fazer as duas aulas, muito rápido, tranquilo, fácil, tá bom? Então vamos seguir com o exemplo. Vamos colocar 6 pombos em 5 casas diferentes. 5 casas de diferentes maneiras e observar o que pode concluir. Então observa aqui, ó. Primeira maneira, ele colocou os 6 pombos na casa 1 e as demais casas ficaram com nenhum pombo. Depois ele colocou 2 pombos na casa 1, 3 pombos na casa 3 e 1 pombo na casa 5. E depois 1 e 2. Nós temos várias maneiras de alocar os 6 pombos nas 5 casas, sendo que 3 dessas maneiras estão na tabela anterior. Independente de como esses pombos serão alocados, pode-se afirmar que, certamente, pelo menos uma casa terá no mínimo 2 pombos. Então, como eu tenho mais pombos do que casas, nós podemos afirmar com toda a certeza do mundo que uma casa vai ter pelo menos 2 pombos. É o que acontece com aniversário. Nós temos 12 meses. Se eu tiver 13 pessoas, eu posso afirmar com certeza que pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Pelo menos 2. Nós podemos ter 3, 4, 5, até as 13. Perdão. Nós podemos ter até as 13 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Se há um número natural N de casas com N maior ou igual a 1, onde devam ser alocados N mais 1 pombo, certamente pelo menos uma casa no mínimo terá 2 pombos. Então esse é o princípio que verifica o exemplo anterior, casa dos pombos, tá? Então é chamada essa matéria aí de casa dos pombos, justamente por causa do exemplo. Então o conceito é o seguinte: todas as vezes que você tem N mais uma possibilidades em N situações, você vai ter no mínimo 2 possibilidades para uma situação, tá bom? Essa que é a condição. Então, indo lá para o exercício, aqui nós não temos conta, é tudo escrito, tá bom? Exercício 1, da página 234. Considere um grupo de 13 pessoas. Já falei isso para vocês, né? É garantido que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês? Justifique. Sim, né? Nesse caso é possível, porque nós temos mais pessoas do que meses. Então, como nós temos 12 meses, o princípio da casa dos pombos, entre 13 pessoas, pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Então, pessoal, eu vou colocar a resposta aqui, ó. Dá um pause aí na tela e você copia a resolução, tá bom? Esse aqui é o exercício 1A. O exercício 1B é garantido que exatamente 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês? Justifique. É garantido? Então observa aqui que pelo menos 2 pessoas. Aqui ele está afirmando que exatamente 2 pessoas. Exatamente 2 pessoas. Então não, né? Então observe a diferença da pergunta. Não. Pois pelo princípio da casa dos pombos, pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Porém, pode acontecer que todas façam aniversário no mesmo mês.
precisa prestar atenção na pergunta. Pelo menos, e aqui, garantido que exatamente 2 pessoas, tá? Então esse aqui é o nosso item B. Esse é o nosso item B, tá? O C. É verdade que existem pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia da semana esse ano? Justifique. É verdade que existe pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia da semana esse ano? Então, ó, quantos dias da semana nós temos? 7. Então eu tenho mais pessoas do que dias da semana. Então, sim, é verdade. Como temos 7 dias da semana, entre as 13 pessoas, pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Pelo menos, tá? Pelo menos. Então, quando eu falo, você precisa tirar pelo menos 6 na prova para ser aprovado. Pelo menos 6. Então, você pode tirar 6, 7, 8, 9 ou 10. Pelo menos, tá? É garantido que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia, possivelmente em meses diferentes? Justifique. Então, é garantido que pelo menos 2? Então, nesse caso não, né? Porque nós temos 31 dias possíveis para 13 pessoas. Assim, cada um pode fazer aniversário em um dia diferente. Então, no item C, dias da semana, tá? No item D, no mesmo dia, faço aniversário no mesmo dia. Então, eu posso considerar o mês. Então, eu tenho mais dias do que pessoas. Então, nesse caso, a nossa resposta é não. Tá? Dá um pause aí no vídeo e copia a resolução. Tá? Exercício 2. Vamos lá. Esmeralda tem 15 pares de meias, cada par com cor diferentes. Em cada dia de madrugada, sem energia elétrica, ela se encontra num quarto escuro e suas meias estão desordenadas em uma gaveta. Quantas meias ela precisa pegar no mínimo para garantir que ela pegou 2 meias do mesmo par? No mínimo, tá? Então, como Esmeralda tem 15 cores diferentes de meia, ela precisará pegar no mínimo 16 meias. Por quê? No mínimo 16. Porque a partir da 16ª começa a se repetir, tá? Então, no mínimo 16 meias para garantir que ela pega 2 meias do mesmo par. Esse é o exercício 2. Dá um pause no vídeo e copia a resolução, tá bom? Vamos lá. Exercício 3. O que nós temos no exercício 3? No Campeonato Brasileiro de Futebol, há 20 equipes à final do primeiro turno. Cada equipe jogou uma vez contra cada uma das outras 19 equipes. É garantido que pelo menos 2 equipes tenham o mesmo número de vitórias? Justifica. Pessoal, como cada time joga 19 vezes, o número de vitórias que ele pode ter é representado pelo conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 19. Assim, nós temos 20 possibilidades de número de vitórias para 20 times. Então, nós podemos afirmar que não é garantido que 2 equipes tenham o mesmo número de vitórias, tá bom? Nós temos aí que o número de vitórias ele é representado de 0 até 19. Então, nós não
podemos garantir que duas equipes têm o mesmo número de vitórias. Tá ok? Esse é o exercício 3A. Dá um pause no vídeo e copia a resolução. O exercício B, sabendo que ao final do primeiro turno não há equipe invicta, é garantido que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de vitórias? Justifique. Então ele está falando para nós que não há equipe invicta. Então, como não temos nenhum time invicto, o conjunto ele é representado por 0, 1, 2, 3 até 18. De 0 até 18 nós temos 19 possibilidades de número de vitórias para 20 times. Logo, nós podemos afirmar que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de vitórias. Isso porque o enunciado afirmou para nós que não há nenhum time invicto. Tá ok? 3B. Vamos ver o C, pessoal. É garantido que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de empates? Justifica. Então, como são 19 jogos, tenho 20 times. Cada time joga com um adversário. Então, dá um total de 19 jogos. O número de empates de cada time, ele pode ser representado no conjunto de 0, 1, 2, 3 até 19. Assim, nós temos 20 possibilidades de número de empates para 20 times. Mas, se um time empata todos os 19 jogos, então se ele empatar todos os 19 jogos, então não existe um time com nenhum empate. Logo, é garantido que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de empates. Tá? Sempre façam as relações. O exercício 4. 10 pontos são escolhidos no interior de um quadrado de lado 3. Prove que existe 2 dos 10 pontos que estão a uma distância de no máximo raiz de 2. Considere a figura a seguir. Por que raiz de 2, pessoal? Porque se você tem um quadrado, esse quadrado de lado 1, quando você traça a diagonal, vou fazer essa diagonal aqui em vermelho. Considere esse primeiro quadrado. A distância entre esses dois pontos aqui, ó. A distância entre esses dois pontos. Observa que aqui formou o que para nós? Um triângulo retângulo. Aplica o teorema de Pitágoras. Aqui eu vou chamar de x. Você vai ter que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1 mais 1, que isso resulta 2. X, portanto, é igual a raiz de 2. Então, por isso que ele está falando que há uma distância de, no máximo, raiz de 2. Tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal, como resposta? Nós temos 10 pontos, correto? E 9 quadrados menores. 9 quadrados menores. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 pontos. Deixa eu ver aonde que ele está considerando esses 10 pontos. 10 pontos são escolhidos. Então nós temos um total
de 16, mas 10 pontos são escolhidos, tá? No interior de um quadrado de lado 3. Prove que existe 2 dos 10 pontos que estão a uma distância. Então, escolhendo 10 pontos aí, desses 9 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados menores, teremos pelo menos 2 pontos no mesmo quadrado menor, correto? Então, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui. Raiz quadrada de 2. Eu tenho outro ponto aqui e outro ponto aqui. A distância é raiz quadrada de 2. Como a maior distância entre os dois pontos de um quadrado é a diagonal, então esses dois pontos têm distância no máximo de raiz de 2. Tá? Essa é a nossa resposta. Então, temos 10 pontos e 9 quadrados menores. Assim, teremos pelo menos 2 pontos no mesmo quadrado menor. Pelo menos 2 pontos. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês a resposta do exercício 4. Tá ok? Aqui tem um raiz, tá? Aqui tem um raiz de 2, ó. Beleza? Esse, portanto, refere-se à aula 108. Dá um pause no vídeo e copia a resolução. Dando sequência, nós vamos para a próxima aula e encerrarmos a apostila 5. Então, em um grupo de 1000 pessoas, quantas pessoas garantimos fazer aniversário no mesmo dia? No mesmo dia. Então, pessoal, nós temos 366 dias possíveis para fazer aniversário, correto? Então, 366 mais 366 vai resultar quanto? Deixa eu fazer aqui. 366 mais 366, 732. Aí, nós tiramos 1000 pessoas, vai resultar 268. Então, nós temos 366 mais 366 mais 268 pessoas para distribuir nessas datas. Então, nós temos pelo menos 3 pessoas que fazem aniversário na mesma data. Tá? 3 pessoas que fazem aniversário na mesma data. Olha aqui como que fica a resposta, ó. Que já é da próxima aula, tá bom? Exercício 1. Então, ó, o 1000 eu fiz 2 vezes 366 mais 268. Então, eu tenho 2 pessoas desse grupo, mais uma pessoa nesse grupo, que fazem aniversário na mesma data. O exercício 2. No Brasil, as placas de automóveis são formadas por sequência de 3 letras e 4 dígitos. Agora já mudou, né? Nós temos aí a placa do Mercosul. Então, precisa ser mudado aí. Então, no Brasil, as placas de automóveis são formadas por sequência de 3 letras e 4 dígitos. Em maio de 2015, a cidade de São Paulo atingiu a marca de 8 milhões de veículos. Quantos carros, pelo menos, podem garantir terem placas que começam com a mesma letra? Pessoal, as placas elas podem começar com qualquer uma das letras do nosso alfabeto. Nosso alfabeto é constituído de 26 letras. Como nós temos 8 milhões, então eu tenho que fazer 8 milhões dividido aí por 26 e ver o resto, tá? E identificar quantos carros começam com a mesma letra. Então fica assim a nossa resposta. Então, ó,
que eu fiz? 8 milhões dividido por 26. Então é a mesma coisa que 307.692, que é o nosso quociente, e o resto é igual a 8, correto? Então eu tenho 307.692 mais carros com placas que começam com a mesma letra. Isso aí é o princípio fundamental da contagem. Item B. Quantos carros, pelo menos, preste atenção, pelo menos, podemos garantir terem placas que começam com a mesma letra e terminam com o mesmo dia? Mesmo dígito. Então, nós precisamos considerar um conjunto, letra e dígito, tá? Letra e dígito. Onde a letra é a primeira da placa e o dígito refere-se ao último. Então, nós vamos ter aí, no caso, 260 conjuntos. Por que 260? 26 de letras e 10 de dígitos. Como nós temos aí um total de 8 milhões, nós vamos seguir o raciocínio anterior, fazer 8 milhões dividido por 260, tá? E aí nós vamos obter o seguinte, ó. Então, nós temos 26 possibilidades de letra, 10 possibilidades de dígito, 26 vezes 10, 260. Faço a divisão de 8 milhões por 260, vou obter um quociente de 30.769 e um resto de 60. Então, nós vamos ter aí um total de 30.770 carros com placas que começam com a mesma letra e terminam com o mesmo dígito. Item C. Quantos carros pelo menos garantimos terem placas com os mesmos 4 dígitos na mesma ordem? Então, pessoal, considere a quadra ordenada, tá? Dígito, dígito, dígito e dígito, que representa o dígito de placa do carro. Então eu tenho 10 possibilidades para cada uma, ou seja, um total de 10.000 numerações de placas possíveis. Então, mesmo raciocínio, nós vamos fazer 8 milhões dividido por 10.000, encontrar o quociente e o resto. Nesse caso, o nosso resto ele vai ser 0, né? Então, ó, nós temos o conjunto dígito, dígito, dígito e dígito, 4 dígitos, tá? Que representam aí os dígitos das placas dos carros, tá ok? Assim nós temos 10 elevado à quarta, tá bom? 10 elevado à quarta, não 104 aqui, tá? Ele não considerou a potência. Aqui, portanto, é 10 elevado a 4, que resultou 10.000 numerações de placas possíveis. Então, fazendo 8 milhões dividido por 10.000, nós vamos obter um total de 800 carros, tá? De 800 carros com placas com os mesmos 4 dígitos na mesma ordem. E o item D, pessoal, o que nós temos no item D? Quantos carros, pelo menos, garantimos terem placas com os mesmos dígitos, em ordem, e a mesma primeira letra? Então, segue o mesmo raciocínio que nós temos feito aí anteriormente, tá? Segue o mesmo raciocínio. Então, nós vamos ter o seguinte, ó.
Nós temos o conjunto letra e os 4 dígitos. Então, letra, 26 possibilidades. Dígitos, 10 à quarta. 10 à quarta e não 104, tá bom? 10 à quarta. Isso aqui vai resultar aí, no caso, 260 mil conjuntos possíveis. Fazendo a divisão, 8 milhões por esse número, nós vamos obter aí 30 vezes 260 mil, nós vamos obter um quociente 30 e um resto de 200 mil. Então, nós temos pelo menos 30 mais 1, ou seja, 31 carros com placas que começam com a mesma letra e têm o mesmo dígito na mesma ordem. Tá ok? O exercício 3. Esmeralda tem 10 meias brancas, 20 meias pretas e 8 meias azuis. Quantas meias Esmeralda deve pegar sem olhar para as cores para garantir ter 2 meias da mesma cor? Lembra lá o exercício que nós fizemos na aula anterior? Segue o mesmo raciocínio. Então, ela pode pegar uma meia de cada cor, correto? Assim, a quarta meia será necessariamente a segunda meia de uma das cores. Então, ela deve tirar 4 meias para garantir 2 meias da mesma cor. Tá bom? 2 meias. Vamos lá. Deixa eu colocar a resposta aqui para vocês. Do exercício 3. O 3B, pessoal. Quantas meias ela deve pegar sem olhar para as cores para garantir ter 2 meias brancas? Nesse caso, pessoal, são 28. Por quê? 20 mais 8. O que ela fala? Nós temos 10 meias brancas, correto? 10 meias brancas. 20 meias pretas e 8 meias azuis. Então, quantas ela deve pegar sem olhar para garantir 2 meias brancas? 2 meias brancas. Então, aqui no caso, 20 mais 8, que não são brancas. 20 mais 8 que não são brancas. Assim, restam apenas as meias brancas. Então, ela precisa pegar mais 2. Logo, então são 20 meias pretas, mais 8 meias azuis, 28, e mais 2 brancas, totalizando um total de 30 meias. Tá? 30 meias. Esse é o item 3B. E o exercício 4, uma caixa contém 100 bolas de cores distintas. Destas, 30 são vermelhas, 30 são verdes, 30 são azuis e 10 restantes. Algumas são brancas e outras são pretas. Determine o menor número de bolas que devemos tirar da caixa sem ver as cores, para termos a certeza de haver pelo menos 10 bolas da mesma cor.
Então, pessoal, o que nós temos aí? Primeiro, nós podemos tirar as bolas pretas e brancas, correto? Pois nunca teremos 10 unidades dessas cores, porque as 10 restantes são brancas e pretas. Depois podemos tirar 9 bolas de outras cores, que aí eu vou ter 9 vermelhas, 9 verdes e 9 azuis, totalizando um total de 37 bolas. A próxima bola a ser tirada, com certeza, é a 10ª bola de alguma das cores. Pode ser vermelha, verde ou azul. Então nós precisamos tirar 38 bolas, tá? Então o que ele está pedindo para nós? Para termos a certeza de haver pelo menos 10 bolas da mesma cor. Então, ó, eu estou retirando essas 10. Essas 10, elas são brancas e pretas. Então, nunca nós vamos ter bolas brancas e pretas. Aí eu vou tirar 9 bolas verdes, mais 9 bolas azuis, mais 9 bolas vermelhas. E a próxima bola que eu retirar, automaticamente, pode ser uma vermelha, pode ser uma verde ou pode ser uma azul. E aí eu vou ter 10 bolas da mesma cor. Isso aqui vai resultar então 38, no mínimo 38 bolas, para garantir que haja 10 bolas da mesma cor. Esse aí é o nosso exercício 4, tá bom? Dá um pause no vídeo, copia a resolução. Fica aqui o meu grande abraço. Bom estudo para vocês. Fiquem com Deus. Boas aulas e até a nossa próxima. Abraço, pessoal.